Frequentemente eu ouço aqui e ali alguns comentários, alguns desses comentários oriundos de pessoas realmente bem intencionadas, que por questões de dúvida me fazem essa pergunta. Outras, porém, realmente chegam a certos extremismos por defenderem algumas posições nada suaves em relação a Deus. Alguns chegam a dizer, e já disseram isso para mim, que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento, por conta de algumas questões ou atitudes de Deus que, segundo essas pessoas, o diferem do Deus do Novo Testamento. Então, eu quero dizer para você, meu querido irmão, que nós estamos falando do mesmo Deus. Do mesmo Deus, não há diferença. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. E quando essas pessoas dizem isso, eu repito, não todas, mas algumas, elas são extremistas e elas são dominadas por um certo tipo de paternalismo, por um certo tipo de sentimento que as levam ao desprezo pelo Senhor no Antigo Testamento por conta de algumas atitudes que ele toma. Mas essas pessoas não olham com a mesma velocidade para as atitudes que os homens tomam. Esse texto que nós estamos lendo aqui de Juízes, capítulo 2, versículos 7 a 23, na verdade é um resumo de todo o livro. Todo o livro de Juízes está condensado no capítulo 2, de 7 a 23. Quando você vê os episódios que estão registrados aqui nesse bloco, você vai perceber, meu querido irmão, que essa é a tônica do livro de Juízes: apostasia, arrependimento, clamor, livramento e apostasia novamente. É isso que trata o livro de Juízes. E aqui eu observei algumas coisas neste bloco dos versículos 7 até o 23 que me chamou a atenção, e eu queria compartilhar isso com você, porque eu vejo pelo menos 3 questões muito importantes aqui que podem nortear o nosso entendimento do porquê, escute, do porquê de Deus fazer as coisas que Ele fez aqui neste bloco do capítulo 2 de Juízes. E quando você faz uma leitura superficial, parece que Deus está sendo muito duro, muito radical, muito extremo. Eu não espero isso de Deus. O Deus que eu conheço, e esse Deus que nós muitas vezes formatamos no nosso coração, é um Deus criado pela teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade ensina para você que Deus, Ele vai satisfazer todos os seus desejos, que Deus existe para realizar todos os seus sonhos, que Deus, Ele existe para curar todas as suas enfermidades, que tudo aquilo que você desejar e almejar, Deus vai fazer. O tempo todo nós estamos lidando com essa máxima de que Deus, Ele existe, parece que unicamente para que você se sinta o rei, o dono do mundo. Esse é um Deus criado pela teologia da prosperidade, mas não é o Deus que a palavra dele nos mostra. Esse texto nos faz pensar em um Deus que vai contra as nossas perspectivas acerca dele mesmo. E eu observei algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Quando nós olhamos os versículos de número 7 a 13,
desse texto, se você puder acompanhar comigo, diz assim, olha só: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Sabe o que eu percebo aqui? Eu quero, nessa noite, me colocar. Deus não precisa disso, absolutamente, mas eu quero me colocar como um advogado do Senhor aqui, para defender as atitudes de Deus, porque eu vejo uma coisa muito similar ao que acontece conosco. Eu vejo aqui, primeiramente, uma obediência condicional. Observe que o povo de Israel obedeceu ao Senhor enquanto Josué era vivo, e depois que Josué morre, aqueles anciãos que viveram com Josué ainda permanecem vivos, e enquanto eles permanecem vivos, o povo obedece. Tão logo Josué e esses anciãos morrem, o povo desobedece ao Senhor e começa a prestar culto aos Baalins. Observe que a obediência do povo, ela é condicional. E, querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Existem dois tipos de obediência na vida do servo de Deus: a obediência baseada no enquanto, e a obediência baseada no porquê. E eu explico para você. Quantas vezes nós também estamos oferecendo a Deus uma obediência condicional, uma obediência baseada no enquanto? Enquanto Deus mantiver o meu status social, eu vou obedecer. Enquanto Deus mantiver o meu emprego, eu vou obedecer. Enquanto Deus mantiver as minhas latas cheias, eu vou obedecer. Enquanto Deus garantir que os meus diagnósticos médicos sejam satisfatórios e de toda a minha família, eu vou obedecer. Essa é a obediência baseada no enquanto. Eu pergunto para vocês, é essa obediência que Deus quer de nós? Essa é a obediência de Israel. Enquanto Josué era vivo, e enquanto os anciãos que viveram no tempo de Josué eram vivos, o povo obedecia a Deus. Enquanto. Quem obedece a Deus baseado no enquanto, não obedece na medida que ele merece. Qual é a obediência que Deus requer de nós? A obediência do porquê. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu amo. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu tenho esse desejo sincero no meu coração por tudo o que Ele é e representa para mim. É diferente ou não é? Obedecer a Deus baseado no porquê é sucesso absoluto no campo espiritual.
embora não seja sucesso absoluto no campo material. Qual é a obediência que Deus quer de nós? A obediência do porquê. A obediência que me faz olhar para trás e me lembrar de tudo que o Senhor fez por mim, aquilo que Deus fez em meu favor. A ação de Deus na minha vida precisa me incitar à obediência. Eu devo obedecer a Deus porque Ele fez e não porque Ele fará. Esse é o problema hoje de muitos de nós. Eu quero perguntar para você nessa noite, você não precisa responder para mim. Eu quero que você responda para si mesmo. Qual é a base da sua obediência? O enquanto ou o porquê? Conta-se uma história de um missionário inglês chamado David Livingstone. David Livingstone. Ele foi missionário na África. Um dia, David Livingstone estava andando por uma savana, indo para um trabalho de evangelização, quando de repente ele é surpreendido por alguns leões. E ele começa a correr dos leões. E os leões começam, longe, a correr atrás dele. E ele olhou, era um descampado. E ele não tinha para onde escapar. Até que ele visualizou, creio que por providência divina, ele visualizou uma árvore de meia altura, não muito alta. E ele correu para aquela árvore e subiu o mais alto que pôde. E diz David Livingstone, no relato, no seu testemunho, ele disse que os leões começaram a tentar subir naquela árvore para abocanhá-lo, mas não conseguiram. Ele disse que eles estavam tão perto dele que ele podia sentir o calor do hálito, do urro dos leões. E ali ele ficou e passou a noite. Ele não conseguiu descer. Os leões ficaram ali à espreita. E ele não conseguiu descer até que no outro dia ele foi resgatado. Então ele disse uma coisa fantástica, que eu quero relatar para você. Uma coisa magnífica. Ele disse assim: eu tive uma noite tranquila e agradável, e senti-me muito mais feliz e seguro ali, naquela pequena árvore, sitiado por leões, nas selvas da África, onde Deus me queria, do que me sentiria se estivesse longe da vontade de Deus na Inglaterra. O que é isso? Obediência baseada no porquê. É diferente. Quando um crente obedece a Deus baseado no porquê, a vida dele é diferente do que aquele que obedece a Deus baseado no enquanto. Porque na primeira dificuldade, na primeira tribulação, no primeiro problema, a tendência desse crente é abandonar o Senhor. Por isso eu quero dizer para você, nesta noite, o Senhor está nos dizendo nesta noite que Ele espera de nós uma obediência baseada no porquê, uma obediência que independa da circunstância. Porque, meu querido, minha querida, não há nenhuma garantia de que sua vida será exatamente a mesma todos os dias. Haverá momentos bons, eu vi essa frase recentemente, haverá momentos ruins, mas haverá Deus em todos. Que tipo de obediência você tem apresentado ao Senhor? Uma obediência baseada no enquanto ou uma obediência baseada no porquê? Tem uma frase: a obediência incondicional sempre traz consigo um porquê. A obediência incondicional sempre traz consigo um porquê. Então, é interessante que, como o povo abandonou o Senhor e se entregou à prática da idolatria, o povo começou a adorar
os Baalins, o povo começou a se entregar à idolatria. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 14 e no versículo 15, e aqui eu aprendi uma segunda coisa desse texto: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Depois que Josué e os anciãos morreram, o povo se entregou à idolatria, e eles passaram a adorar duas divindades. Aí você vai entender o porquê de Deus ter feito o que fez. É por isso que as pessoas olham para o Deus do Antigo Testamento e comparam com o Deus do Novo Testamento e o acham muito duro, muito radical, muito enérgico. Mas elas também não observam o que os homens fazem, ou o que os homens fizeram. Eles abandonaram o culto monoteísta, o culto dirigido ao único e verdadeiro Deus, e começaram a adorar duas divindades. A primeira delas era Baal. Quem era Baal? Também chamado de Baal-Zebub pelos filisteus. Baal era, na crença cananeia, o responsável pela fertilidade da terra, pela produtividade da terra. Então chuvas, plantio, colheita, as enchentes dos rios que nutriam a terra ao redor de nutrientes para que pudesse haver uma colheita abundante, tudo isso era atribuído a Baal. É por isso que lá no segundo livro dos Reis, Elias vai orar a Deus e Deus vai fazer com que não chovesse sobre Israel por 3 anos e meio. Como não havia chuvas em Israel, o que aconteceu? A seca tomou conta da terra, os animais começaram a morrer, a água se tornou escassa. Na verdade, Deus estava mostrando para o povo, Deus estava mostrando para Israel que o responsável pela produtividade da terra era Ele, o Senhor, e não Baal. É por isso que quando Elias vai lá na casa daquela viúva de Sarepta, e ele diz: olha, você vai fazer um bolo para mim primeiro, porque assim diz o Senhor, não faltará farinha, não vai faltar azeite para você. Deus estava mostrando para aquela viúva que era Ele quem sustentava, e era Ele quem cuidava do povo. Tudo isso era uma forma de destruir o culto a Baal. Baal era representado pelo sol. O que os cananeus faziam? Eles tinham uma imagem. Baal tinha uma imagem. Eles beijavam a imagem de Baal. E quando a terra começava a ficar empobrecida e não produzia o suficiente, ou quando não havia uma colheita abundante, os cananeus começavam a achar que Baal estava insatisfeito com eles. Então eles começavam a oferecer sacrifícios humanos a Baal. E dentre esses sacrifícios humanos, muitos pais ofereciam os próprios filhos em oferta queimada. Eles queimavam os seus filhos a Baal, para que Baal mandasse as chuvas, para que Baal mandasse produtividade para eles. Esse era o culto a Baal. Mas também havia outro culto, o culto a Astarote. Quem que era Astarote? Astarote é a Afrodite dos gregos. Ela era a representação do planeta Vênus. E Astarote era considerada, na crença dos cananeus, Astarote era considerada a deusa da fertilidade, da sensualidade e da maternidade. Sabe como Astarote era chamada naqueles tempos? Você vai ver isso lá no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 18. Sabe como chamavam Astarote? Rainha dos céus. Salomão caiu em pecado
por causa do culto a Astarote. E o culto a Astarote acontecia através da prostituição. Prostitutas cultuais mantinham relações sexuais com aqueles que iriam cultuar Astarote. Então, dadas essas explicações, eu volto ao texto e você vai entender então, por isso a ira do Senhor, por isso o quê? Por conta do culto a Baal, por conta do culto a Astarote, por conta do paganismo, da imoralidade sexual, de tudo que tomou conta do povo de Israel, por isso o Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, preste atenção nisso, igreja, nessa noite, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, estavam em grande aflição. Eu aprendi aqui uma coisa muito interessante. Eu aprendi sobre a ação que gera sempre uma reação. Havia uma ação do povo. Qual era a ação do povo? Desobediência. Desobediência desenfreada, idolatria, paganismo. E isso produziu uma reação de Deus. Qual foi a reação de Deus? Deus levantou contra eles um mal. Irmãos, não é fácil ouvir isso, porque isso vai contra tudo que nós aprendemos sobre Deus. É ou não é verdade? Dá para você imaginar que Deus pode se tornar o seu inimigo? Dá para imaginar que Deus pode vir contra você? Mas Ele vem. Porque Deus não é conivente com o pecado. Pecado é coisa grave para Deus. E se não houver arrependimento e mudança de atitude, mudança de comportamento, o Senhor vem contra nós, sim. O Senhor se levanta contra nós, sim. Eu quero que você fique ciente disso, porque eu repito o que eu disse no começo da minha exposição. Existe hoje uma ideia errônea, equivocada, contraditória acerca do que Deus é. E por conta dessa ideia errônea, muitos cristãos estão vivendo de forma errônea diante de Deus. Muitos cristãos estão se achando no direito de exigirem de Deus alguma coisa, estão se achando no direito de cobrarem de Deus alguma coisa, porque para eles Deus é somente um fazedor de milagres e um curandeiro. Mas não é esse o Deus revelado pelas Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus severo, que não tolera o pecado. E se há dentro de nós uma persistência em continuar pecando, isso atrairá a mão de Deus contra nós. Existem alguns textos da Bíblia que eu quero ler para você agora, que provam isso. Por exemplo, Deuteronômio 28, versículo 28 e 29. Veja só: o Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Apalparás o meio-dia, como cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Como lidar com isso? Eu pergunto para vocês aqui nessa noite, baseado nesses textos que nós vamos ler agora, e nesse que eu acabei de ler: o Senhor pode ou não pode se levantar contra nós? O Senhor pode ou não pode pesar a sua mão contra nós? Esqueça esse Deus criado pela teologia liberal, pela teologia da prosperidade. Fique com o Deus da palavra dele, o Deus bíblico. E o Deus bíblico é um Deus que pune o pecado com severidade, porque Ele nos odeia? Não, porque Ele quer que nós assumamos uma posição de correção, e muitas vezes o caminho que Ele tem é esse. Eu vou dizer algo para você aqui, e eu não quero que você se assuste com o que eu vou dizer,
mas há muitas pessoas que estão debaixo do juízo de Deus. Muitas pessoas que estão sofrendo, passando por tribulações terríveis, e isso não é uma casualidade, não é um acidente, isso é a mão de Deus, pesando, cobrando posturas, mudança de comportamentos. O nosso problema é que nós somos muito limitados e nós olhamos a questão só pelo lado de fora, porque nós não temos acesso aos corações. Deus disse para Samuel: o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem olha para aquilo que está diante de si, porém o Senhor olha para o coração. Às vezes nós olhamos pessoas sofrendo e nós achamos e olhamos para Deus e começamos a questionar o Senhor: Senhor, mas o Senhor está sendo muito rigoroso, o Senhor está pesando sua mão, quando é que o Senhor vai retirar sua mão dessa pessoa? O Senhor está sendo muito duro. Mas nós não sabemos o que está no coração daquela pessoa. E eu repito, aquela pessoa pode estar debaixo do juízo de Deus, porque Deus vem contra nós, sim. Veja só esse texto, Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. O mesmo Deus que é gracioso, bondoso, longânimo, benevolente, paciente, aquele Deus de salvação, aquele Deus de graça, aquele Deus de perdão, também é um Deus rigoroso, que não tolera o pecado e exige de nós posicionamentos de mudança. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, ouça a advertência do Senhor. Como está a sua vida diante de Deus? Você está aí diante de Deus vivendo uma vida de pecado constante, sem tratativa? Cuidado, a mão de Deus pode vir sobre você. Veja só o que nos diz aqui em Lamentações. Veja esse texto, Lamentações 3, 41 a 43. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste, cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste, cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração, como escória e refúgio nos puseste no meio dos povos, todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca, temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. Esse é o Deus da palavra de Deus, esse é o Deus das Escrituras. O Deus que te oferece o Filho dele, o Deus que oferece o que há de mais valioso no universo por sua causa, mas é o mesmo Deus que pesa a mão sobre você. Por isso, você vai entender por que Deus permitiu que aquele povo caísse nas mãos dos espoliadores. Olha o que eles fizeram. O povo de Israel estava oferecendo crianças em sacrifício a Baal. O povo de Israel estava se curvando diante de Astarote. O povo de Israel estava vivendo na imoralidade. O povo de Israel estava sendo dominado pela sensualidade. O povo de Israel estava desviando o seu foco do Deus vivo, todo-poderoso, e colocando imagens de escultura. E aí vem alguns dizer que Deus está sendo duro demais. Isso se aplica hoje. Você vê um mundo, você vê um homem. Eu assisti um filme essa semana, e eu recomendo o filme, muito inteligente, chama-se Entrevista com Deus. Filme muito bom. E ele explica um pouco dessas crises nas quais muitas pessoas caem por ver o mundo do jeito que está e vendo a maldade proliferar sem nenhum tipo de freio. E as pessoas começam a jogar a culpa em Deus e começam a dizer que tudo é culpa de Deus. Não, querido, o mundo está do jeito que está por nossa causa. Ultimamente nós temos sido surpreendidos com chuvas terríveis. Nunca choveu tanto nos últimos anos em Minas Gerais como agora.
e você tem acompanhado pela TV coisas terríveis acontecendo em Belo Horizonte, na região metropolitana, em outras cidades de Minas, e muitos são tentados a dizer: Senhor, mas por quê? Senhor, mas até quando? Tu não irás fazer nada, olha quantas pessoas sofrendo. Meus queridos irmãos, isso é desonestidade intelectual. Muitas pessoas têm uma facilidade enorme de olhar para cima, mas têm uma dificuldade enorme de olharem para si mesmas. A culpa é nossa, a falha é nossa, estamos colhendo o que estamos plantando, é isso que está acontecendo. Então, quando você olha para o mundo e você vê tanta coisa acontecendo, Senhor, mas nós somos sempre dominados por essa indagação, mas a falha é da humanidade, a culpa não é de Deus. Então, quando eu olho Deus fazendo o que Ele fez aqui, você entende o porquê e quais são as razões. Mas caminhando para o final, e aí entram coisas que enchem nosso coração ao mesmo tempo de esperança, mas também nos chamam à responsabilidade. Versículo 16, observe só: e levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os despojaram. Olha a graça de Deus aqui. Quem disser para você que não há graça no Antigo Testamento, o que é isso se não for graça? Porém, tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor, com o juiz, os livrava das mãos dos seus inimigos. Era como juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Olha o Deus de misericórdia, olha o Deus de graça, olha o Deus de compaixão. O que ele fazia? O povo via-se em aperto, o povo se via dominado pelos seus inimigos, aí o povo caía em si, se arrependia e pedia perdão para Deus. E o que Deus fazia? Deus levantava juízes, homens e mulheres que Ele capacitou para julgarem aquele povo e levarem aquele povo a vencer os seus inimigos. Mas quando nós achávamos que o povo agora havia aprendido a lição e se voltariam para o Senhor, imediatamente o povo caía no pecado novamente. Imediatamente. Veja só como cuidar, ou como conviver, ou como lidar com uma situação dessas. A facilidade, a propensão que aquele povo tinha para pecar, para desobedecer a Deus, para se afastar de Deus. Aquele povo tinha uma amnésia, era dominado por uma amnésia espiritual gigantesca, porque eles se esqueciam. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei para você que a obediência condicional ela existe baseada no enquanto. Enquanto Deus era com eles, enquanto os juízes estavam com eles, livrando-os das mãos dos seus inimigos, eles obedeciam. Mas quando passava a crise, quando passava o problema, quando os inimigos eram derrotados e o povo tinha paz novamente, eles se esqueciam de Deus e caíam no pecado. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. Irmãos, Lamentações de Jeremias no capítulo 3 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lá no Salmo 77:11, o salmista diz assim: recordo-me dos feitos do Senhor, lembro-me das tuas maravilhas da antiguidade. Falta isso em nós, nos lembrar mais daquilo que Deus tem feito por nós, queridos. Essa semana tivemos uma semana difícil, complicada lá em casa, porque o dono da casa, ele decidiu trocar todo o telhado da casa. O fato é que nenhum de nós
semana passada, digo, nenhum de nós, nem eu, nem ele, poderíamos imaginar que fosse chover tanto como choveu. E choveu muito. E a casa estava sem telhado, coberta de lonas pretas para tudo quanto é lado. O que resolveu parte do problema, mas não todo o problema. Então, várias vezes no dia, eu e minha esposa limpando goteira, limpando água que escorria pelas paredes. À noite, eu me aventurei a subir em cima do telhado para tentar consertar lá uma lona, e caindo chuva e chovendo, e foi uma semana dificílima. E num determinado momento, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco alterado de ver que aquilo realmente não deveria ter acontecido, mas eu fui dominado por um sentimento naquele momento. Minha esposa, muito sábia, falou: meu bem, nós vamos agradecer a Deus, porque esse é o nosso problema. Mas quantos estão com as suas casas no chão, destruídas pelas enchentes, sem lar, morando em abrigos, morando em escolas? E naquele momento eu disse: Senhor, me perdoe, porque o Senhor tem sido bom para conosco, e o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. E isso vai passar, é só um momento. E de fato passou, a telha já está praticamente colocada, faltam alguns acabamentos, mas o momento mais difícil passou. Mas é disso que nós precisamos, para que a nossa obediência a Deus sempre seja e sempre aconteça baseada no porquê. Nos lembrar, não nos esquecer daquilo que Deus tem feito por nós. Isabela, você tem, querida, um motivo para obedecer a Deus com mais empenho ainda, todas as vezes que você se lembrar desses 4 anos que você foi sustentada por Ele. Todos nós temos. Por isso o salmista diz: recordo-me dos feitos do Senhor, lembro-me das tuas maravilhas da antiguidade. Irmãos, sinceramente, não é isso que falta em nós muitas vezes? Nos recordar do que o Senhor fez, algo que não aconteceu com Israel. Porque que facilidade para se esquecer dos feitos do Senhor como aquele povo. E que povo é esse que se esquece o tempo todo das benevolências do Senhor, como é o povo de Deus? É por isso que muitas vezes a nossa obediência a Deus, ela é superficial. Porque se a obediência condicional sempre traz consigo um porquê, a desobediência sempre traz consigo um esquecimento. Desobediência a Deus, irmãos, eu falo sem medo de errar, é produto do esquecimento. Toda vez que você desobedece a Deus, é porque você se esqueceu de alguma coisa. É porque você se esqueceu do que Ele fez por você. Onde estaria você agora, se não fosse a graça de Deus? Onde estaríamos nós agora, se não fosse a bondade do Senhor sobre nós? Então olha só o que Deus fez, caminhando para o final, versículo 19: porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso, olha só, novamente, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas eu possa provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Sabe o que eu aprendi aqui? Eu termino a minha exposição nesta noite. Eu aprendi, meu querido irmão, que nós não podemos definitivamente nos acomodar com aquilo que somos, sabendo que
que aquilo que somos não condiz com aquilo que Deus quer que sejamos. Devemos ter dentro de nós, eu já disse isso, eu acredito que lá no início do ano passado, e eu vou trazer isso à tona de novo. Deus está colocando isso no meu coração agora. Precisamos nutrir dentro do nosso coração ambições espirituais. Precisamos ter dentro do nosso coração, irmãos, o desejo de sermos sempre mais do que somos. Devemos olhar para dentro de nós, perceber o que está errado e pedir o auxílio do Senhor para expulsar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus, porque se eu não fizer isso, irmãos, a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante lá em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Eu não venço o pecado sozinho, eu não expulso o pecado da minha vida sozinho. Uma coisa é você olhar para o seu pecado e você querer corrigir, você querer expulsar da sua vida. Pode ser que você não consiga logo de início, mas você sabe que precisa expulsar aquele pecado da sua vida, e você pode contar com o auxílio do Senhor. Mas se você olhar para o seu pecado e você realmente se acomodar a Ele, e você fizer amizade com Ele, e você caminhar com Ele, e não houver em você uma predisposição para expulsar esse erro da sua vida, eu não tenho dúvidas de que o Senhor usará esse pecado como um laço na sua vida. Você será enlaçado pelos seus próprios crimes diante de Deus. Deus usará esse pecado para condenar você. Observe que Ele não expulsou as nações, Ele não tirou aquelas nações mais da terra. Deus já tirou a sua mão. Deus não foi mais com o povo. Irmãos, tudo isso que aconteceu com Israel pode acontecer conosco. Nós precisamos nos aperceber de que não há diferença. Aquele Deus lá é o mesmo Deus daqui. O grande problema hoje é que nós estamos tentando viver a nossa vida cristã do nosso jeito, acreditando piamente que lá no final Deus vai passar a mão na nossa cabecinha e vai dizer assim: ô filhinho, eu entendo a sua fraqueza, eu sei que foi difícil mesmo, fique preocupado não, entra no céu, isso tudo é para você, mesmo você tendo vivido como viveu, mesmo você não tendo me obedecido como não obedeceu, mesmo você tendo sido amigo do pecado como você foi, filhinho, eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus de graça, lembra-se disso? Pois é, não tem condenação para você. Isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso, e ele tem mentido na boca de muitos falsos profetas por aí. Isso é mentira. Se não houver em nós, irmãos, predisposição para corrigir aquilo que está errado, perseverança na obediência, perseverança em fazer o que é certo, independente do meu estado de espírito, porque tem dia que eu acordo empolgado, entusiasmado, motivado, quase estou a ponto de ser arrebatado aos céus, por conta do meu grau de espiritualidade, da minha comunhão, da minha intimidade com Deus. Aí eu oro várias vezes no dia, eu vou na igreja, eu leio 3, 4, 5, 8, 10 capítulos da Bíblia, eu fico meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas orando, eu vou na igreja todos os cultos, sou o primeiro a chegar e o último a sair. Por quê? Porque eu estou naquele momento áureo da minha vida com Deus. Mas há dias que nós não estamos assim, há dias que nós estamos desligados, apagados, parece que uma nuvem nublada está sobre nós, não há alegria, não há entusiasmo. Onde está aquela motivação? Onde está aquela força? Não sei, mas uma coisa eu sei: a consciência do que eu preciso fazer continua comigo, e eu preciso fazer, tendo vontade ou não. Isso é obediência. Obedecer porque é isso que agrada a Deus, embora me desagrade. Foi o que aconteceu com Israel. Não havia perseverança na obediência. O povo de Israel era muito instável. O povo de Israel era um povo que ia e vinha o tempo todo.
Era um povo que entrava na presença de Deus e saía da presença de Deus no estralar de dedos. Era uma obediência condicional. Por isso eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Seja dominado pela consciência, da consciência que o Espírito de Deus tem colocado em você, e obedeça a Deus, querendo ou não, entusiasmado ou não, motivado ou não. Não quero ir na igreja hoje, mas eu sei que eu preciso ir na igreja hoje, então eu vou. Não quero ler a Bíblia hoje, porque cá entre nós, queridos, vamos parar com essa ideia de que nós somos sempre os mesmos todos os dias. O único que é imutável é Deus, nós não. Tem dia que nós não queremos ler a Bíblia, não, Senhor. Tem dia que nós não queremos orar, não, Senhor. Tem dia que nós somos dominados por uma apatia. Mas a consciência do que eu devo fazer permanece em mim. Então eu tenho que fazer, querendo ou não, porque é isso que Deus espera de mim. Então Deus, Ele retirou sua mão de Israel e disse: vocês insistem em caminhar com esse povo? Vocês insistem em desobedecer? Vocês insistem em fazer amizade com esse povo? Vocês insistem em se deixar levar pelas propostas desse povo? Vocês realmente querem a religião desse povo? Então eu vou tirar minha mão e seja feita a sua vontade. Isso é tragédia. O dia que Deus falar para você, seja feita a sua vontade, é o fim. Porque Ele fala. Ele falou para Israel aqui. Vocês concordam comigo? Tá bom. É isso que vocês querem? Vocês querem continuar sendo levados e dominados pelo fascínio da religião cananeia? Seja feita a vontade de vocês. Irmãos, ó Deus Todo-Poderoso, desperta o nosso coração, para que a nossa vontade não seja feita nunca, jamais. Não permita que isso aconteça, Senhor, porque será o fim. Que a vontade de Deus possa permanecer. Aprendi uma grande lição nesse bloco, e eu encerro. Deus não varre nosso pecado para debaixo do tapete. Sua graça não é desculpa para a infidelidade. Deus não varre. Deus não varre. Pergunto para encerrar: qual é o pecado, qual é a atitude que você precisa tomar, sabe que precisa tomar e ainda não tomou? O que é que precisa ser corrigido na sua vida e ainda não foi? Qual a atitude que você precisa tomar que você ainda não tomou diante de Deus? Em nome de Jesus Cristo, tome nessa noite, antes que o Senhor retire a mão dele sobre você, antes que a glória do Senhor vá embora, antes que o Senhor diga para você: seja feita a sua vontade. Quero orar com você nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesse momento te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão porque a nossa obediência ao Senhor, ela tem sido feita, ela tem sido baseada no enquanto. A maioria das nossas ações e das nossas atitudes, quando acontecem, têm sido movidas e motivadas pelo enquanto. Mas não queremos que seja assim, Senhor. Queremos te obedecer, movidos pelo porquê. Deus, não permita que a nossa vontade se cumpra. Não permita, Deus, que tenhamos paz no coração.
Não permita, Senhor, que deitemos nas nossas camas e coloquemos a nossa cabeça no travesseiro para dormir aquela noite tranquila, como imaginamos e desejamos, se a nossa vida não está de acordo com a sua vontade. Corrija-nos, ó Deus, naquilo que for necessário. Em nome de Jesus. Nós sabemos que a pior coisa que pode acontecer conosco é o Senhor vir contra nós. A pior coisa que pode acontecer é o Senhor retirar a sua mão de sobre nós. A pior coisa é ver a sua glória se dissipar em nós. Mas, ó Deus Todo-Poderoso, corrija-nos, perdoa os nossos pecados. Se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, que precisa confessar pecados ao Senhor, instiga, convença, incomode, ó Espírito de Deus, essa vida, para que possa corrigir o quanto antes que o Senhor venha com sua ira. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.